mais de R$1 milhão em mais de 10 países. Esses foram os meus números do ano passado, trabalhando online e viajando pelo mundo. E isso quase que de forma automática. Você quer aprender como que eu faço para vender produtos de outras pessoas e ganhar muito trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo. Hora do nosso bate-papo esportivo, hoje com Edgar Alencar. Edgar, boa noite para você. Campeonato Brasileiro é o nosso assunto. Eu acho que a gente podia começar por quem está se dando realmente bem nesse início de campeonato. Verdade. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, claro que ainda é um começo, só a segunda rodada, mas duas equipes já conquistaram 2 vitórias nesse comecinho de Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo São Paulo, que venceu hoje fora de casa, enfrentou o Goiás no Serra Dourada, jogada pela direita. E olha aí, gol de Alexandre Pato, depois do cruzamento do Igor Vinícius. Primeiro gol do Alexandre Pato nesse retorno ao São Paulo. São Paulo que fez 2-0 ainda no primeiro tempo com o Toró, garoto de 19 anos, fez o primeiro jogo como profissional na primeira rodada contra o Botafogo, hoje foi titular e já fez esse belo gol aí com a perna direita, 2-0 para o São Paulo, ainda no primeiro tempo, os garotos da base do São Paulo brilhando. O Goiás diminuiu ainda nos acréscimos do primeiro tempo, jogada pela esquerda do Michael, e aí o Leandro Barça aproveitou o rebote do Thiago Volpi. Houve uma dúvida aí na posição do Michael no início da jogada, mas aí a arbitragem consultou o VAR, é praxe, em caso de dúvida, mas viu que a posição do Michael era legal. Aí na sequência da jogada, o Leandro Barça fez 2-1, resultado do primeiro tempo foi o resultado do jogo. São Paulo venceu fora de casa, 2-1, 2 vitórias para o São Paulo. Esse jogo já é o do Atlético Mineiro contra o Vasco, aí o goleiro do Vasco, Alexander, não saiu muito bem. O Elias pegou o rebote, acertou um belo chute de fora da área. Alexander não conseguiu voltar. 1-0 para o Atlético Mineiro em São Januário. O Vasco diminuiu, aí conseguiu o empate depois do chute do Pikachu. O Maxi Lopes empatou para o Vasco. A posição do Maxi Lopes também era boa. Venceu aí o Vitor. 1-1 Vasco e Atlético Mineiro. Mas aí o Xará, no finalzinho, colombiano, acertou um belo chute no ângulo. 44 minutos, quase no ângulo mesmo, de perna esquerda. Venceu o Alexander. Segunda vitória do Atlético Mineiro. Também essas duas equipes, Renata, que venceram no comecinho do Campeonato Brasileiro. Edgar, então vamos para um segundo pelotão dos times que tiveram hoje a sua primeira vitória? Pois é, tem alguns times que começaram perdendo e hoje conseguiram a primeira vitória. Vamos começar com o Fortaleza, né, que voltou à Série A aí depois de 12 anos e conseguiu essa primeira vitória. Esse gol aí foi logo no comecinho. O Edinho pegou de primeira um passe do Marcinho. Primeiro ataque do Fortaleza lá no Castelão, 1-0 para o Fortaleza em cima do Atlético Paranaense, que empatou com esse gol do Léo Pereira, cruzamento do Nicão no escanteio. Léo Pereira fez 1-1, mas no segundo tempo, olha aí, uma bela jogada no Fortaleza pela esquerda. O Osvaldo driblou, entortou o Jonathan aí e o Wellington Paulista fez 2-1. Primeira vitória então do Fortaleza no retorno à Série A, time comandado pelo Rogério Ceni. Esse aí já é o jogo do Corinthians, chute do Cleison. E aí, o goleiro Tiepo salvou com a perna direita e Carlos Augusto fez Corinthians 1 contra a Chapecoense. Carlos Augusto, menino da base do Corinthians, primeiro gol dele como profissional. Na imagem aí tem vários corintianos em impedimento, o Carlos Augusto não. Isso foi conferido pela arbitragem. 1-0 para o Corinthians contra a Chapecoense. Esse jogo é Cruzeiro e Ceará. E olha o Fábio, goleirão do Cruzeiro, pegou um pênalti do Ricardo Bueno. O Fábio é muito bom pegador de pênalti. 26º pênalti que ele defendeu com a camisa do Cruzeiro. E o Fábio ainda brilhou nessa partida contra o Ceará no Mineirão, pegou bolas do Ricardo Bueno, do Bergson, defendeu demais o goleirão do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro conseguiu a sua vitória, depois uma jogada pela esquerda, Robinho, David, no rebote o Thiago Neves fez 1-0 para o Cruzeiro, primeiro gol do Thiago Neves nessa temporada, ele que vem sofrendo aí com uma lesão na panturrilha, fez 1-0 para o Cruzeiro, resultado aí que deu a vitória para o time mineiro. Esse jogo foi do Internacional contra o Flamengo. Paulo Guerreiro, essa é a lei do ex, né? Paulo Guerreiro, o ex-Flamengo, hoje jogando pelo Inter, fez um gol logo aos 4 minutos, 1-0 para o Inter contra o Flamengo. O Flamengo que empatou com um gol do Arrascaeta, ele jogou essa bola aí para a área, o Everton Ribeiro esticou a perna, mas nessa imagem dá para ver que ele não encosta não, mas foi suficiente para confundir o goleiro Loma do Internacional, gol, portanto, do uruguaio Arrascaeta. Por falar em estrangeiro, o Sarrafiore, argentino, acertou esse belo chute e deu a vitória para o Internacional. 2-1, Internacional que tinha perdido na primeira rodada, vence o Flamengo.
E aí temos um empate agora do Grêmio com o Avaí, são duas equipes que começaram perdendo, o Grêmio buscava sua primeira vitória, saiu na frente com um gol do Rômulo, mas olha o Avaí jogando em casa aí na ressacada, esse é o zagueiro Betão, que o corintiano vai se lembrar bem, recuperou a bola na ponta esquerda, deu uma caneta no Everton Cebolinha e na sequência da jogada, o João Paulo levantou e o Michel fez contra, 1-1, Avaí e Grêmio. Outro empate dessa jogada, já no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Palmeiras saiu na frente do CSA com um gol do Rafael Veiga. Palmeiras com um time aí bem diferente da equipe que venceu o Fortaleza na primeira rodada. O CSA buscou empate com o Matheus Sávio. Final, então, em Alagoas, 1-1, CSA e Palmeiras. Edgar, eu me lembro que o Caio Ribeiro disse pra gente na segunda-feira que temos jogos. Alba, cruzamento pro Soares! O Fabinho deu sorte, Soares, no travessão, voltou no Messi, gol! Messi, perna esquerda! Sobrou no Firmino, vai sobrar no Salah, minha nossa, hoje ela não vai entrar! Mais de R$1 milhão e mais de 10 países. Esses foram os meus números do ano passado, trabalhando online e viajando pelo mundo. E isso quase que de forma automática. Você quer aprender como que eu faço para vender produtos de outras pessoas e ganhar muito trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo.